do ano de 2005, há 18 anos atrás, estava sendo fundada por um grupo de irmãos e irmãs, da qual nós tivemos a honra de fazer parte também, né? E que fundaram esta casa, que é baseada nos princípios da codificação da doutrina espírita, feita por Allan Kardec, e tem no seu nome, no seu frontispício, a palavra amor e caridade, né? Que seriam a filosofia de trabalho dessa instituição. Sempre trabalhamos com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento em todos aqueles que chegaram aqui na nossa casa há mais de 15 anos atrás. Está aí o exemplo, a nossa querida Meres, que foi uma frequentadora da casa, né? E hoje é a presidente da casa, da instituição. Então a gente fica muito feliz, né? A nossa querida irmã Cláudia, que está com a gente desde o início e permaneceu. E nós estamos muito felizes, né? Tem aí o Mateus, a sua mãezinha, estão com a gente também desde a nossa época de gestão. O nosso querido Rafael Vale, que chegou depois, mas já estava ajudando a gente na época da pandemia. Então são anjos que Deus coloca, né? No trabalho do bem. E tantos outros irmãos, a nossa irmã Nádia, seu esposo, e tantos outros que estão chegando à casa. Eu gostaria de ressaltar também a presença aqui da nossa querida representante do Conselho Espírita de São Gonçalo, né? A nossa querida Cláudia Marques, trabalhou com a gente muitos anos no Movimento Espírita de São Gonçalo, temos uma amizade, né? O trabalho no bem, no 37º seu. A nossa querida vizinha, né? Que está aí também com a gente, né? Participando aí das atividades da casa. A gente fica muito feliz, já sentindo, evidentemente, essas vibrações de amor, a presença espiritual dos mentores da casa. Então nós ficamos muito felizes porque nós passamos por um momento de muita dificuldade por conta da pandemia, em que nós fomos a primeira instituição de São Gonçalo a fazer estudos virtuais, né? Tá aí Mateus, a mãe dele, o pessoal que acompanhou desde o início, e nós tivemos que nos adaptar rapidamente ao que estava acontecendo. E mesmo com essa adaptação, houve uma desmobilização dos frequentadores da casa, né? Então, mas Jesus abençoou, e hoje a gente fica muito feliz em ver a casa cheia. Isso é muito importante, né? E a gente pede a todos vocês que abracem essa causa do bem, com a Meres, com a Cláudia, com o Mateus, com a Rita, com o Rafael. Abracem, ajudem, porque a SEAC, ela hoje tem esse papel social muito forte, muito presente aqui no Engenho Pequeno. Então a nossa gratidão a todos vocês que permanecem na casa, né? E vão fazer com que a casa comemore mais 18 anos à frente, porque se a obra é de Deus, como já nos dizia Gamaliel perante o Sinédrio, ela acabará. Se a obra é dos homens, a obra se acaba por si só. Mas se a obra é de Deus, aqueles que são contra a obra estarão combatendo o próprio Deus. Então a obra é de Deus, e essa obra permanecerá de pé. Então, meus irmãos, hoje a palestra da nossa querida irmã Josefa, né? Então a gente vai iniciar esta reunião, né, entre amigos, encarnados e desencarnados, com a leitura da obra Os Caminhos da Paz, mensagens de diversos espíritos recebidas no lar de Teresa, né? A pessoa médium, né, é a Brunildes Mendes. E a página que foi separada para nós com muito carinho pela nossa irmã Nádia foi Um Só Caminho. Ninguém caminha se não se decidir a dar o primeiro passo. Ninguém realiza o ideal se não se dispuser a fazer o primeiro esforço. Acomodar-se é preparar o fracasso. A ajuda que vem do alto é preciosa, mas é necessário que aquele que dela necessita movimente as mãos e abra o coração para recebê-la. Nada nos chegará de graça, porque a lei da vida estabelece como norma o trabalho, sem o qual tudo se perderá. Se a semente não utilizar o adubo e a água trabalhar para absorvê-lo em favor de seu crescimento, jamais se erguerá como árvore, jamais dará flores ou frutos.
palavra que esclarece e consola, todos os que buscam os recursos espirituais devem ser convocados a se empenhar no trabalho do bem, a começar pelo trabalho de sua própria melhoria íntima. Estendamos o convite. A colheita é grande, mas poucos os operários. O mundo necessita de corações que transformem a boa vontade em serviço. Abrir os portais do trabalho, porque as aflições se multiplicam e não há tempo a perder. Agradeçamos a graça do entendimento que já nos felicita e ensinemos aos nossos companheiros de vida que, através de nosso esforço, é fácil encontrar consolação, é fácil construir a paz. E o caminho é um só, Jesus. E Cleia, então, meus irmãos, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, o amigo de todas as horas, porque é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E nós queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que essa prece de Caritas, Senhor Jesus, possa envolver todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Que a nossa querida irmã Sheila, mentora espiritual desta casa, possa, Senhor, amparar a atual gestão, os seus trabalhadores, os seus frequentadores, Senhor, e é com coração e emoção que nós só temos a agradecer por esse momento de comemoração. São 18 anos, Senhor Jesus, não apenas 18 meses ou 18 dias, são 18 anos de trabalho no bem, fincados na pedra e não na areia. Ampara a nossa querida irmã Josefa, que possa ser intuída na transmissão do conteúdo da palestra da tarde de hoje. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Você consegue estender mais ali? Hã? O microfone até o púlpito. Isso aqui? É.
em cima? Pode ser, se não atrapalhar. Mais seguro aqui não? Pode ser. O problema é o som. Alô, só vou tossir. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma tossezinha básica, né? Porque o tempo mudou, a pessoa tem alergia e é meio complicado. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, é uma grande alegria poder estar nesse momento junto de cada irmão aqui, que eu ainda não conheço, né? São carinhas novas. A Casa Espírita teve uma renovação importante, um momento muito emocionante para cada um de nós. Nós já estivemos aqui muitas e muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. E hoje, a casa comemorando 18 anos, é muito importante estarmos diante de vocês, vendo as nossas amigas aqui, a Cláudia Ribeiro, a nossa amiga Meres, a Cláudia Marques, a Rita, o Mateus, o Rafael e os demais irmãos que eu ainda não conheço pessoalmente, a Nádia, né? E todos se sintam abraçados, bem-vindos à casa e que possamos, né, na tarde de hoje, ter uma conversa harmoniosa. Eu trouxe alguns trechos para a gente conversar, refletirmos, mas antes disso gostaria de deixar aqui registrado meu sentimento de gratidão a essa instituição, na qual sempre, né, nos auxiliou muito no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual, porque foi através dela que conhecemos muitas pessoas, trabalhamos no movimento espírita, que conhecemos a nossa comunidade, os nossos vizinhos, temos a Betânia aqui, né, já há vários episódios, né, que já acompanhou nessa casa, né? A Paulinha. A Paulinha, É vizinha também, então isso é muito importante, né? Porque a casa espírita, ela precisa estar naquela localidade que ela consiga atender a vizinhança, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente mora longe, né, como é o nosso caso, e a gente fica, né, desloca para lá, desloca para cá, é importante? Sempre foi muito importante para a gente. Mas chegou um momento que ela precisava ter essa mudança. E a gente fica feliz que a Melis é da localidade, que a Rita também mora próximo e os demais irmãos aqui presentes. Então esse é o papel da instituição. Ela não precisa ser gigante, ela não precisa ter muita gente, mas ela precisa ter trabalhadores. Trabalhadores são todos aqueles irmãos que têm boa vontade, que têm um tempo para ser aquele voluntário que a Casa Espírita precisa. E a Casa Espírita precisa de voluntários para todas as tarefas. Tem tarefas e tarefas, né? Então todas são importantes. Então eu convido a todos, né, aqueles que ainda não despertaram, ainda nunca tiveram a oportunidade de saber, mas a casa precisa de todos vocês, tá? Então procurem a Meris, procurem a Cláudia, porque com certeza tem sempre uma tarefa que cada um aqui vai poder executar. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo. Mas outra coisinha, sempre tem alguma coisinha que a gente pode fazer em favor da Casa Espírita, né? Então esse é o nosso agradecimento, convite, né? Convidando a todos que possam se engajar numa tarefa, né? Para que a casa possa continuar cumprindo o papel dela, que é exatamente divulgar a doutrina espírita, né? Levando a doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, né? A todos os corações, mas que também ela possa ajudar
a sua localidade nas suas necessidades, né? Que sejam espirituais, que sejam materiais, mas que a casa espírita possa ser esse posto de socorro, tá? Então fica aí o nosso convite e agradecimento, né? É uma alegria. Então, no dia de hoje, né, nós trouxemos algumas reflexões, né? E uma delas é muito interessante, porque a gente vai falar sobre confiança, sobre fé, coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Tá bem? Ok? E que a gente precisa no nosso dia a dia, né, de confiança. E nós vivemos um momento muito conturbado, muito difícil, que muitas pessoas às vezes querem desistir das suas tarefas, das suas atividades, dos seus problemas, mas nós precisamos entender que Jesus está conosco o tempo inteiro, não nos abandona nunca, né? Então, em 21 de junho de 1922, todos aqueles irmãos que se aproximavam, que chegavam nas barcas em Niterói, né, eles se deparavam, né, com uma multidão. E aquela multidão, naquela ocasião, estavam chorosas e elas estavam acompanhando um funeral. E quem não soubesse ficava perguntando, deve ser de algum político, deve ser alguém muito importante para essa cidade. E foram perguntar exatamente, era uma pessoa muito importante para a cidade de Niterói naquela ocasião. E foi dito, né, a essa pessoa que saía das barcas que era o funeral do Dr. Marsh, né, Dr. Marsh, Guilherme Taylor Marsh. Você já ouviu pelo menos falar o sobrenome, Dr. Marsh, né? Dr. Marsh, ele era um médico homeopata. E naquela época não existiam muitos médicos homeopatas. E Dr. Marsh, naquele movimento que acontecia na cidade, todos, quem não conhecia, queria o conhecer, saber das suas obras, saber daquilo que ele fez como um homem, né? Com uma multidão. O cemitério onde ele foi sepultado foi o cemitério do Maruí. E lá nas barcas, no centro de Niterói, estava tudo parado, porque as pessoas estavam indo a pé até o Barreto do Maruí. Olha que coisa, gente, longe, né? Imagina. Então, todo mundo queria saber quem foi esse homem. E foi dito que ele foi o pai dos pobres, porque ele se preocupava com aquele que não tinha condições de atendimento. E ele viveu a vida toda passando necessidades. Foi pobre e morreu pobre. Nasceu rico, né? Porque o pai dele era inglês, né? Veio da Inglaterra para cá, na época do Brasil ainda, colônia, né, de Portugal e tudo mais, e foi ser comerciante no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era a época em que as importações, elas tinham uma facilidade, os impostos não eram tão caros, tão altos. Então, o Brasil, eles estavam pedindo que os estrangeiros viessem para cá para poder abrir os seus negócios, né, e dar emprego aos brasileiros. E assim, o George Marsh, que foi o pai do Guilherme Marsh, veio para o Brasil com seu irmão. E daí são várias histórias, né, que vale a pena, às vezes, a gente ouvir, né, procurar. Tem um livro que fala da vida dele, mas, enfim, a gente não vai falar com detalhes da vida dele. A gente vai pincelar algumas coisas da vida dele. É só para que
a gente consiga entender o quanto foi grande a missão desse espírito, né? O Guilherme teve, o Dr. Márcio. E ele foi sepultado, e muita gente até hoje nem conhece o Dr. Márcio. A gente que mora pro lado de cá já ouviu falar, tem uma via principal que se chama Dr. Márcio. Por quê? Porque o Dr. Márcio viveu nessa ocasião, aqui próximo, né, no Barreto. Então, todos que naquele momento estavam ali para seguir, né, aquele cortejo funeral, eles estavam querendo saber quem era o Dr. Márcio. Muitos passaram a conhecer naquele momento, mas outros já o conheciam porque ele auxiliava muito, porque ele era caridoso e ele passou muitas dificuldades. Quando ele nasceu numa família rica, o pai conseguiu, né, arrecadar muito dinheiro, fazer fortuna no centro do Rio e foi morar em Teresópolis. Foi quando o pai do Dr. Márcio conheceu a mãe dele, que era uma escrava recém-alforriada. Então, a mãe do Dr. Márcio era uma escrava, foi uma escrava. Né? Então, ele tinha aquelas afeições dos olhos claros, com a pele morena. E ele, lá de Teresópolis, foi quando tinha 12 anos de idade, seu pai desencarna. E o irmão já tinha 18 anos e o Guilherme passou a ter um tutor. E esse tutor foi cuidar dele, colocou ele na escola, ele ingressou na faculdade de medicina na cidade do Rio de Janeiro, que é hoje a UFRJ, que era a Universidade da Corte, e lá ele se formou, bem novinho. E ele se encantou com a homeopatia, que naquela época, né, o Dr. Márcio viveu 84 anos, gente. Naquela época lá, 1900 e alguma coisa, quando ele nasceu em 1938. Então, né, ele se formou com 17, 18 anos de idade, 1950 alguma coisa. A gente não ouvia falar muito em homeopatia, né? Até hoje tem muita gente que não acredita, né, não leva muita fé, mas Dr. Márcio, né, ele conheceu de perto, né, um médico homeopata da cidade do Rio de Janeiro, Dias da Cruz, que ajudou exatamente onde ele trabalhava, porque antes dele se formar em medicina, ele trabalhava numa loja, tipo uma loja de departamento, que tinha entregas. E o Dr. Márcio fazia entregas. E um colega dele passou mal e teve uma doença, e o médico foi lá visitá-lo, e o dono da pensão perguntou: o senhor quer que chame? Perguntou para o menino, né, que estava doente. O senhor quer que chame o médico das aguinhas, ou você quer que chame um médico de verdade? Porque a homeopatia, né, era tratada assim até hoje, né? E aí o paciente disse: não, eu quero o médico das aguinhas. Então tá lá, vamos lá. E veio o médico e disse: olha, eu preciso ter um voluntário que de hora em hora dê essa colher de sopa aqui para o paciente. E amanhã com certeza ele vai estar melhor. E Guilherme, né, Dr. Márcio, levantou a mãozinha e disse: eu posso ajudar. Ele já estava na faculdade de medicina. E ele acompanhou, ficou a noite toda ali e tudo mais. No dia seguinte, na visita do médico, o médico: cadê meu paciente? Olha, seu paciente, perguntou para o dono da pensão. Ele já foi trabalhar, ele acordou tão bem disposto que ele foi trabalhar. E, né, o Guilherme, ele ficou ali surpreso como a homeopatia fez um resultado impressionante em algumas horas. Então ele ficou fascinado quando terminou a faculdade dele de medicina. E quando ele terminou a faculdade de medicina, ele se descobriu pobre. Ele não tinha mais dinheiro, porque o tutor dele gastou toda a fortuna dele. Então seria um momento que ele iria abrir o seu consultório para atender as pessoas e ele não pôde.
passou por muitas dificuldades. Logo ele arrumou um emprego num consultório lá no centro do Rio. Ele conheceu a namorada dele, se casou novinho e tal. E um belo dia, andando na cidade do Rio, ele encontrou um amigo de faculdade que o convidou para trabalhar junto com ele. Aí ele, ô Guilherme, você não quer trabalhar comigo? Não, vou abrir uma farmácia homeopática em Niterói. Vai ser a primeira farmácia homeopática de Niterói. E eu sei da sua afinidade com a homeopatia. Você não gostaria de trabalhar junto comigo, não? E aí o Guilherme ficou lançado, né? Achou, é a minha missão, falou para a esposa dele, é a minha missão, porque eu quero ir sim, mas eu não quero cobrar consulta de ninguém. E a esposa, mas como? Mas como a gente vai viver dessa maneira? A gente não vai cobrar consulta de ninguém? Não. Quem puder pagar, vai pagar. Quem não puder pagar, não vai pagar. E assim ele aceitou, né? Ele aceitou o emprego, veio trabalhar com um amigo dele e ele alugou na verdade, a farmácia dela ali na Rua da Praia, como é chamada ainda até hoje, né? Que é a rua em frente ao terminal ali, né? Próximo ali o Plínio Leite, que não é o Plínio Leite também, né? Gente, muda tudo, né? Então é por ali na Rua da Praia, na rua principal. O amigo montou a farmácia homeopática e o Dr. Márcio passou a morar em cima. E ali ele morava. Dr. Márcio abriu o consultório dele em cima da farmácia. Embaixo era a farmácia homeopática, em cima era o consultório dele. E lá ele atendia as pessoas de graça. A pessoa só ia lá embaixo, comprava a medicação. Quem podia comprar. Quem não podia, ele dava de graça, né? Mas aquele prédio era um prédio alugado. E certa feita, o proprietário, né, foi lá cobrar o aluguel. E a sala de espera lotada de pacientes. E adentrou-se, né, na sala, né, no consultório, o dono daquele prédio para cobrar aluguel. Chegou para ele e falou, doutor Márcio, eu sei que o senhor é um homem tão carinhoso, tão caridoso, que o senhor quer atender tantas pessoas, eu sei do benefício, eu sei das curas que são realizadas através do senhor e do seu receituário, mas eu preciso viver do dinheiro desse aluguel, do aluguel desse imóvel. Então, por isso, se o senhor não pagar os aluguéis que já se encontram atrasados até o final do mês, eu infelizmente vou ter que pedir o imóvel, senhor. Aí o doutor Márcio, né, ficou ali, né, o senhor foi embora, ele ficou ali, ele era espírita, um detalhe muito importante. O doutor Márcio era espírita, mesmo antes da faculdade, porque quando ele passou a estudar, né, quando o tutor dele colocou ele para estudar, ele conheceu pessoas espíritas, então ele era espírita. Então, quando ele estava lá no consultório, e aí ele fechou lá, encostou a porta, e fez uma oração, conversou com Jesus, e disse a Jesus, mas Jesus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com essas pessoas que vêm aqui me procurar, que elas dependem do meu trabalho, dependem da minha medicação? O Senhor não vai me abandonar, não acredito que isso vai acontecer, mas que seja feita a vontade de Deus. E o que ele fez? Ele abriu a porta e continuou atendendo. Será que a gente ia fazer isso depois de uma notícia dessa? Será que a gente teria essa força de fazer uma prece, primeiro parar, fazer uma prece, conversar com Jesus, confiar, abriu a porta, passou e vamos continuar trabalhando? Será que a gente faz isso? Fica aí para reflexão. Então, o Dr. Márcio continuou atendendo. E que a próxima paciente era uma senhora muito bem apessoada, muito fina, morava lá em Niterói. Chegou para ele
e falou: olha, doutor Marchi, não teve como não escutar a sua conversa. Eu sei que deve estar sendo difícil para o senhor, mas eu gostaria de ajudá-lo se o senhor assim o permitir. Aí ele ficou assim, poxa, imagina a resposta, né? Porque ele acabou de orar, gente. Pensa bem, ele acabou de orar, não tinha feito mais nada. E ele falou assim: claro que eu aceito. Então, como é escrito na obra, né? Dr. Marchi dos Planos, ela diz o seguinte, que essa senhora passou um livrinho de ouro, né? Ou seja, fez hoje que se chama de vaquinha virtual, rifa, coisa do tipo, né? Eu posso passar um livro de ouro para ajudar o senhor a conseguir um local para construir o seu consultório e a sua farmácia. E ele ficou ali assim, né? Claro, claro. E assim a senhora o fez, né? Ela começou a correr a cidade de Niterói, a vizinhança, os municípios, porque o pessoal de Itaboraí, de São Gonçalo, todo mundo ia se consultar com o Dr. Marchi. A fama dele chegou em todos os lugares, não só do lado de cá, né, da ponte, né, que nem existia ponte, mas do outro lado da poça, né, da Baía de Guanabara. Muita gente da cidade do Rio conhecia o Dr. Marchi e vinha se consultar com ele. E assim essa senhora conseguiu arrecadar um dinheiro para comprar um terreno. E esse terreno ela conseguiu dinheiro para fazer uma obra muito grande, tá? Além da casa, que ela fez uma casa enorme, que o Dr. Marchi, ele teve 11 filhos, 12 filhos, mais ou menos, já tinha meia dúzia de filhos, e ela fez um quarto para cada um, e ainda sobrou um terreno. Ele levou ele lá para conhecer, que é naquele trecho aqui do Barreto, ali perto da fábrica de tecido, ali, para quem conhece, onde era a linha do trem, onde passava o trem, passava o bonde antes, né? Que o pessoal procura aí no Google, gente, o bonde, quem não conhece, né? Procure aí no Google, bonde. Então, essa senhora levou o Dr. Marchi e a família lá para conhecer o espaço. Chegando lá, ele ficou admirado, por quê? Tinha uma casa, tinha a sala, tinha um consultório, eles fizeram uma farmácia, porque a esposa dele trabalhava na farmácia, e lá nos fundos do terreno, ainda tinha muito terreno, sem construção. E aí ele olhou, aí o pessoal que acompanhava a obra, mais essa senhora, mas o senhor não está gostando? O senhor não gostou? Aí ele, não, está tudo muito bom, está tudo ótimo, mas e aquele pedaço ali atrás? Será que não daria para construir mais alguns quartos? Mas, doutor Marchi, nós já construímos aqui alguns quartos dos filhos do senhor. Sim, mas esses quartos, eu gostaria que eles fossem destinados para as pessoas que vêm aqui se consultar e não têm condições de voltar para casa. Às vezes o tratamento é mais longo, não tem o dinheiro da passagem para voltar. E eu gostaria que eles tivessem um local para se alojar, passar a noite e ter um refeitório também para se alimentar. E aí, como sobrou dinheiro, porque eles arrecadaram muito dinheiro, assim foi feito. Fizeram os alojamentos e tudo mais, e o Dr. Marchi começou a trabalhar, e o prefeito foi inaugurar, teve pessoas importantes, e ele trabalhou por muitos e muitos anos na cidade de Niterói. Então, naquele dia, né, em 1922, quando muita gente passou a conhecer a história do Dr. Marchi, que ele era o médico dos pobres, que ele ia fazer muita falta, que o povo se deu, viu o quanto ele ia realmente fazer falta, porque não tinha outra pessoa igual a ele. Ele era religioso, era um homem de bem, fazia caridade, era um médico que se preocupava com aqueles que não tinham muitas condições para ajudar, né? Então, quando a gente vai falando da vida de Dr. Marchi, a gente vai lembrando de vários pontos
que nós passamos em nossas vidas. É claro que o Dr. Marchi veio com uma missão. A missão dele era essa, porque ele disse que ele ia ser médico, mas ele não queria cobrar consulta para ninguém. E assim ele conseguiu. Ele não foi rico, ele não passou necessidade de não ter o pão para comer. Ele teve, mas tudo muito ali, gente, muito contadinho, porque às vezes a gente reclama na nossa vida, né? Porque não sobra dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, mas a gente tem tudo ali organizado. E o Dr. Marchi, como ele tinha muitos amigos, ele recebia, assim, as pessoas, como ele às vezes não aceitava o dinheiro, ele tinha um pote lá, quem tinha dinheiro pagava a consulta, quem não tinha não precisava botar nada no pote. E aquele pote estava sempre vazio, né? Ele era mais de graça do que outra coisa, né? Então não dava nem para comprar o pão. Só que aí as pessoas que ajudavam ele pagavam como? Com as verduras, com os legumes, com o pão, com o leite, com a carne. Então não faltava o alimento, não faltava o básico para que ele pudesse atender aquelas pessoas e aquelas pessoas conseguissem ficarem hospedadas ali o quanto fosse necessário para o tratamento, né? E o muito interessante, né, é a passagem do Dr. Marchi nas nossas vidas, ainda mais por ele ser espírita, por ele ser um médico homeopata. Então, é muito importante para nós nos lembrarmos dos feitos dele. Porque, às vezes, nós, nas nossas orações, nós não sabemos pedir, porque a gente quer pedir só o material. E a gente aprende na doutrina espírita, né, Kardec nos ensina, que a gente primeiro precisa louvar. Né? Louvar a Deus pelas bênçãos, pelas pernas que a gente tem, pelos olhos, pelos amigos, por estar podendo aqui falar, né, com a nossa autonomia na nossa vida. E a gente também pode agradecer, principalmente agradecer por tudo isso. E o último é pedir. Só que nós atropelamos tudo, né? Primeiro vem pedir, louvar nunca, né? Louvar a Deus é o que a gente às vezes não faz. Então, a vida do Dr. Marchi, ela está rica de ensinamentos, da confiança em Deus e a proteção dos amigos espirituais. Porque às vezes nós, né, queremos arrumar um santo para pedir ajuda. Esse santo para pedir ajuda, a gente não precisa pedir ajuda a santo nenhum. A gente pode pedir a Deus direto, mas antes de Deus, de Jesus, nós temos os nossos anjos guardiões. Aqueles espíritos amigos que muitos chamam de anjos da guarda, né? Que são espíritos que eles estão numa condição moral elevada, são espíritos, né, que eles são espíritos elevados, que têm a missão de estarem junto de nós na nossa encarnação. Então, quando foi feito o nosso planejamento reencarnatório, quando, né, antes de nós renascermos aqui na Terra, que foi feito todo um planejamento, já tinha um espírito que estava aqui do nosso lado falando assim, ó, eu vou contigo, eu estou com você, eu vou te inspirar, eu vou te ajudar, eu vou estar do seu lado, você não vai passar por isso que você está pensando. E aí, né, esse espírito vem conosco. Ele vem com a gente, vem com outras pessoas, tudo vai depender da condução que nós estamos levando a nossa vida. O Dr. Marchi, naquele momento dificílimo da vida dele, o que ele fez? Fechou a porta, né? E foi falar com Deus. Não é assim que nos é dito? Que nós precisamos ali em secreto falar com Deus? É o momento da oração? Então, o nosso anjo guardião, ele está de prontidão, nos auxiliando, né, nos guiando, falando conosco. Olha, não vai nesse caminho, mas ele não aparece aqui, né? Ele não está sentado na minha frente, falando comigo, olha, isso assim, assim. A gente não consegue vê-lo assim.
É claro, né? Tem o Chico Xavier, né? Que via o espírito, né? Mentor dele, Emmanuel, mas Chico Xavier, ele já estava no degrau de evolução diferente de nós, né? Então, a entidade que era o espírito protetor dele também, então estava ali, falava com ele, cobrava dele, se ele estava ali tropeçando na mesma hora, o espírito protetor dele estava ali. O nosso também, só que a gente não vê. Ele fala com a gente através dos nossos sonhos, ele fala com a gente através de um amigo, ele fala com a gente através de um livro, né? Que a gente assim, eu estou tão aflita, não sei o que fazer. Aí eu abro uma página aqui, aí eu leio aqui exatamente a página que está falando comigo ali daquela dificuldade, né? Então, nosso anjo protetor, ele fala conosco o tempo todo, mas a gente tem que ter olhos de ouvir, né? Olhos de ouvir, não, olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque senão não vai adiantar nada. O Espírito, ele vai até nos deixar mais à vontade, não vai ficar ali. E nós, além do nosso anjo guardião, nós nascemos também com um outro Espírito, o Espírito protetor. Então, cada um de nós nasce pelo menos com 2 espíritos que nos protegem. Né? Kardec faz essa colocação, tanto no Livro dos Espíritos, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar lá no capítulo 28, que fala Pedis ou Interesse, vai falar dos anjos protetores, ele vai falando disso, que a gente vem com o nosso anjo guardião e a gente vem com mais um espírito protetor. E ainda temos aqueles que a gente ainda vai pelo meio do caminho, né? Vai angariando, né? Mais espíritos, que são os espíritos familiares, né? Que às vezes a gente nem conheceu nessa vida, mas que nos ajudam, nos protegem. Às vezes é um avô, às vezes é um irmão, é um amigo. Então nós temos toda a proteção do alto. Então por que nós duvidamos? Porque nós não temos fé? Porque não acreditamos que tudo que a gente está passando vai passar um dia, que é só um momento de prova, que é um momento que estamos experimentando para passarmos de etapa em nossas vidas. É igual quando estamos na escola, não é? A gente estuda e está lá numa série, daqui a pouco a gente faz uma prova, chega o final do ano, se a gente tiver apto, a gente vai passar, se a gente não tiver, a gente vai fazer o quê? Repetir de série, né? E a vida também é assim. Se a gente não está preparado ainda para aquela dificuldade que ainda está demorando a passar, é porque a gente ainda não aprendeu. É igual na escola. Então a gente vai repetir de novo a mesma série, os mesmos problemas, né? Para que a gente consiga aprender. É claro que nós não podemos nos acomodarmos sabendo tudo isso, né? Cada situação, cada dificuldade que vem diante de nós, ou cada momento que é realmente aquele trampolim para a gente passar de série, a gente tem que ficar em observação, porque aquela oportunidade às vezes não volta mais. Às vezes é aquela oportunidade, é aquela porta que você tem para sair daquele problema, mas aí você não se agarra naquilo. Hoje eu não vou não, hoje estou com preguiça, acho que não é isso não, eu não estou vendo, não tem ninguém falando comigo aqui, porque às vezes a gente quer materialização, né? Acha que Jesus vai aparecer diante de nós, que vai aparecer um espírito aqui, que vai falar comigo, olha, José, faça isso, anda nesse caminho. Não é assim, gente. A gente escuta, a gente tem intuições, a gente quando está dormindo, em desdobramento, nosso espírito é levado aos locais onde a gente precisa estar para ouvir determinadas coisas que às vezes a gente não está preparado para ouvir de alguém. A espiritualidade trabalha, e aí ela vem no sono, aí a gente acorda, ai que ideia maravilhosa que eu tive, eu sou um gênio, né? Acordei, vou resolver meu problema agora porque eu sei. Não, mas não é. Porque os amigos espirituais nos inspiraram. E aí a gente vem agora com aquela ideia e a gente faz. E não é que dá certo?
E a gente resolve o problema. Uma coisa simples que a gente não parou para pensar, mas é aquilo que vai nos tirar daquela problemática. Então, os benfeitores espirituais, eles trabalham o tempo inteiro. Então, por que a gente não tem confiança em Deus? Por que a gente não confia na espiritualidade? Por que a gente não confia também nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas tomadas de decisões? Porque a vida, ela é feita de escolhas, de decisões. Se alguém pudesse escolher tudo para nós, seria ótimo, né? Porque o anjo da guarda, ele é comparado como aquele pai que cuida de um filho. Só que o pai que cuida de um filho, né, quando a gente tem uma criança pequena, ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela não sabe se alimentar sozinha, né? Ela tem que fazer higiene, a gente precisa fazer higiene com a criança. Só que até certo ponto, né? Depois a criança vai caminhar sozinha. O guia protetor, ele não faz esse papel assim, né? Que vai dizer pra gente que a gente precisa escovar o dente. Ele não vai dizer pra gente que está na hora da gente fazer aquilo. Não, são decisões importantes na nossa existência. A condução dos nossos caminhos. É aquela escolha errada na nossa vida, aquele pensamento que vem errado. Porque a gente sabe que está errado. Porque a nossa consciência nos diz, né? Não precisa ninguém dizer que está errado. Né? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, precisa. A gente até continua fazendo errado. Mas a consciência está ali falando, ela está gritando. Na hora de botar a cabeça no travesseiro, ela vai falar ali, olha, você fez errado. Você fez errado. Não precisa ninguém apontar o dedo para a gente, porque a gente sabe que está errado. Então, o nosso guia protetor, ele está ali, ó, para nos orientar o tempo inteiro, mas nós já sabemos o que está certo e errado. Só que nas decisões mais difíceis da nossa existência, a gente precisa parar, a gente precisa orar, a gente precisa olhar a nossa volta, observar, vigiar e depois orar. Porque não adianta só orar. Já sentou, orou, acabou, vai resolver. Não, gente. Oração sozinha não resolve nada. Ela tem que ser acompanhada de quê? Ação, né? Então, a gente precisa agir, né? Eu trouxe aqui uma página pra gente, eu estou até preocupada com a hora que a pessoa começa a falar aí. Então, eu trouxe uma página que ela é muito interessante, que ela é do Emmanuel, está no livro Bênção da Paz, e ela diz assim, na escola da confiança, por que andamos por fé e não por visão? Disse Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Bom, terás conhecido horas inovidáveis de alegria e da paz junto dos seres queridos, na exaltação da aventura doméstica. No entanto, é possível tenhas o coração defrontado por amargas crises de provação, com as quais não contavas. Esse é o dia de tua fé no poder da paciência. Está vendo aí? Então, naqueles dias mais difíceis, né, dolorosos, que a gente acha que não vai dar conta, que não consegue, que a gente recebe provocações, o que ele diz para a gente, Emmanuel? Que é exatamente o dia, né, de poder exercitar a nossa paciência. Todo mundo aqui é paciente, né? Só eu que não sou, né? Tá. Então tá bom, vamos continuar. Você não é paciente, Nádia? Você tem cara que é uma pessoa muito paciente. Estou enganada. Tá vendo como é que a gente consegue? Né? A gente por fora, a gente pode até se mostrar uma pessoa equilibrada, uma pessoa ali paciente, mas só quem conhece a gente é Deus, não é? Ele sabe de todas as coisas do nosso jeito. E nós também, né, Nádia? Você está falando aí que não é paciente. Eu também não sou, não, Nádia. E a gente sabe dos nossos defeitos, a gente sabe também das nossas virtudes, né? Nós nos conhecemos, né? E ainda não nos conhecemos mais profundamente porque nós não fazemos esse exercício.
que dá trabalho, né? E também às vezes a gente vai ver coisas que a gente não gosta muito de ver, né? Que a gente ainda traz dentro de nós, né? E continuando, Emmanuel diz assim: no círculo de tuas experiências mais nobres, conseguistes amontoar muitos anos de ação pacífica, sob o respeito e a simpatia de quantos te compartilham a caminhada terrestre. Contudo, é provável apareçam dificuldades a te ensombrarem os quadros de serviço, atraindo a crítica impiedosa, e sofres com isso, qual se estivesses varando chuva de fogo. Esse é o dia de tua fé no poder do trabalho. Então, naquele dia assim, que, né, como ele diz aqui, parece estar parando chuva de fogo em cima da gente, né? Aquele dia que não acaba nunca, muito difícil, né? É o dia exatamente que, se a gente se envolver com o trabalho, a gente vai conseguir dar uma melhoradinha aí nessas vibrações, né? Vamos lá. Por tempo indeterminado, cumpristes austeramente os deveres que a vida te assinalou, angariando acatamento e carinho em derredor de teu nome. Mas é possível que a inveja e o despeito te arremessem lodo sobre a existência, torturando-te a sensibilidade. Esse é o dia de tua fé no poder do perdão. Perdão é uma coisa que a gente precisa exercitar, né? Muita coisa, né? Porque falar, né, que a gente perdoou o outro, da boca para fora, é fácil, né? Tá tudo perdoado, eu perdoo fulano, mas olha, eu não quero ver, tá? Se passar lá naquela calçada, eu mudo para essa do lado de cá. E o coração? E o coração tá como? Raiva, cheio de raiva, né? De ódio, né? Não quero ver, né? Revirado, né, Betânia? Então não adianta, gente, porque o perdão, Jesus nos disse, né, que a gente precisa perdoar não só uma vez, né? Na verdade, ele falou que a gente precisa perdoar, né, 7 vezes. Não, 70 vezes 7. É uma conta muito grande, não é? Para uma ofensa, gente. Para uma ofensa. Então a gente precisa trabalhar, exercitar muito o quê? O perdão em nossas vidas. Mas também Jesus disse, né, que não é, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala isso também. Não é também ali a gente querer beijar, ficar abraçado, agarrado com o outro, passeando ali com o outro para perdoar. Não, não é isso, que a gente não consegue fazer isso com aquele que não, a gente não tem afinidade, com aquele que não é nosso amigo. Mas ele quer dizer que o nosso coração precisa estar puro. A gente perdoar de maneira que ele não vai esquecer, né? Porque ele não esquece. A gente não tem amnésia. Mas a gente tem que, tipo, deixar para lá. Sabe? Perdoar é vocês tentar deixar para lá, ir trabalhando. Ah, não consegue beijar, abraçar o fulano? Faz uma oração de longe, para você tirar essa energia de você, porque essa energia, a gente fica ali, essa vibração, a gente fica ligado com o outro o tempo inteiro. Se a gente ficar, ó, o nosso pensamento, o nosso sentimento, fica ligado ali com o outro, se a gente ficar o tempo inteiro, eu não perdoo. Tem gente que o irmão pequeno, né, pisou no pé, comeu o pão dele na infância, a pessoa já tem 40 anos, 50 anos, não perdoa o irmão que pegou o pão, bateu, pegou a bicicleta dela e vendeu, né, e não perdoa a vida toda. Gente, não é isso. Não é isso. É deixar de lado. Deixa de lado, porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Nós, todos nós, somos doentes em algum aspecto. Em algum aspecto, nós temos as nossas diferenças, coisas que a gente ainda não consegue trabalhar, coisas que a gente já é um pouquinho melhor, outras coisas a gente dá uma derrapada, a gente vacila, outras coisas a gente já está ali, né? A consciência cobrando, quando eu vou dormir eu já penso, eu deveria ter feito isso. Isso já é bom.
Isso já é um bom sinal, sinal que a gente está ali, ó, né, no caminho, porque Kardec nos diz também que o verdadeiro espírita não é aquela pessoa que é perfeita, é aquele que faz esforço para vencer as suas más inclinações. Então somos todos nós. Então, à medida que a gente vai conhecendo mais a doutrina espírita, a gente vai tendo esse entendimento que nós realmente já estamos num caminho. Ah, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Quando alguém nos pisa o calo, né? A gente perdoar o outro. E aí, continuando, ele vai dizendo: acolheste os entes queridos que te reconfortam a alma, por riquezas eternas, oferecendo às vezes a própria vida, para que nada lhes falte de bom e belo a sustentação. Entretanto, talvez encontres a ventania da incompreensão pela frente, arrancando-te muitos deles. Ao escrínio do afeto, qual se eles, os entes amados, te viessem a ferir com punhaladas de ingratidão. Esse é o dia de tua fé no poder do amor. Esse aqui, então, é o mais difícil, né, gente? Porque vai falando da família, né, que a gente, dos processos que às vezes a gente passa de ingratidão, e aí entra aqui também o sentimento de perdão, que a gente precisa perdoar, entender o outro. E uma coisa que é muito importante nessa página, quando Emmanuel começa lá na frente, né, a parte evangélica, porque andamos por fé e não por visão, a gente precisa lembrar que somos espíritos o quê? Imortais. Que a nossa vida não é somente isso aqui que a gente vê. Que a nossa vida, ela é espiritual. Então, a vida espiritual é aquela vida, né, que vai chegar um momento que a gente vai se dar conta disso, que não vai adiantar nada. Tudo que a gente conquista aqui na Terra, a gente não consegue levar nada, né? Como diz no popular o pessoal: ah, olha, caixão não tem gaveta, né? É isso que o pessoal fala? Você não vai poder botar nada. Dinheiro, não vai levar, não tem bagagem para levar, não vai levar filho, levar marido, irmão, pessoa que você mais estima nesse mundo. Você vai sozinho com as suas conquistas espirituais e intelectuais, aquelas que você estuda. Tudo que você estuda, que você lê, que você aprende de diferente, você vai levar consigo. Seu espírito vai levar, nosso espírito vai levar. Agora, hoje, nós vivemos num mundo material, claro, mas esse mundo material que nós reclamamos, né, infelizmente, as dificuldades materiais, as doenças, né, e os desempregos, e várias coisas, tudo isso que a gente vivencia aqui, quem tem uma blusa quer 2 blusas, quem tem um carro quer 2 carros, quem tem uma casa quer 2 casas, mas isso não é a coisa mais importante, porque não podemos ficar apegados a bens materiais, porque a nossa verdadeira vida, ela é a vida de espírito imortal. A gente vai chegar aqui da mesma maneira, vamos sair daqui da mesma maneira que chegamos. Como que chegamos na Terra? Através, né, de uma mãe, né, de uma pessoa que, né, gerou ali no ventre. Chegamos sem roupa, chorando, né, reclamando, e logo a gente passou o quê? Vamos comer, ganhamos roupa, ganhamos casa, pai, mãe, ganhamos um monte de coisa, gente. E a gente vai desencarnar da mesma forma. Só que quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar os amigos que a gente fez. Esses amigos que a gente faz, que a gente deveria procurar fazer mais, a gente vai achar eles nos momentos aqui, ó, perdão. É aquele momento que a gente perdoa ali, às vezes, uma situação. Foi difícil, foi grave, chorosa. A gente entende tudo isso. Foi uma prova difícil. Mas aí que a gente perdoa, deixa pra lá. Porque aí o nosso anjo guardião, ele vai estar ali nos ajudando naquele momento. Assim como o anjo guardião do outro, porque todo mundo tem, né? Até aquele que a gente acha que não merece ter, ele tem.
a pessoa mais difícil desse planeta tem um anjo do guardião, um protetor. Então, os amigos espirituais que a gente vai fazendo durante a nossa encarnação são muitos. Porque quando a gente faz o bem para o outro, faz a caridade para o outro, a gente vai conquistando amigos. Então esses amigos, eles vão estar aqui, eles vão estar ao nosso favor. Então é o que a gente vai encontrar depois. Então a nossa vida material, ela é normal. Ah, hoje está faltando pão, amanhã está faltando isso, amanhã eu não estou desempregada, amanhã meu esposo morreu, meu filho morreu. Isso tudo faz parte do crescimento, de um aprendizado duro às vezes, de lições duras, porque nós nos esquecemos que nós pedimos essas provas lá atrás. Nós nos esquecemos, graças a Deus, né? Tem o véu do esquecimento, a gente precisa esquecer. Né? Mas aí na carne nós nos deparamos com essas provas muito difíceis. E elas vão passar, porque elas fazem parte do nosso processo, do nosso crescimento. Agora, quando nós não entendemos isso, que a nossa vida, ela o nosso espírito é imortal, que a nossa vida, ela vai transcender isso aqui. Ela não vai ficar agarrada aqui. Quando morre alguém, desencarna alguém, um ente querido nosso, a gente sente saudades, faz falta. Pode levar 40, 50 anos, que a gente vai lembrar com muito carinho daquele ente querido. E essa energia, essa vibração vai chegar nele lá. Se ele estiver ainda na erraticidade, estiver no plano espiritual. Pode estar até reencarnado, mas também vai receber. Porque às vezes a gente não encontra um amigo assim que a gente nem nunca viu. A gente faz uma amizade que a gente nunca viu na vida. Mas só de olhar para a pessoa você já tem uma simpatia. São os espíritos amigos que a gente faz em outras existências. Posso perguntar uma coisa? A gente tem mania de falar assim, o anjo da guarda não gostou de fulano, porque não combinou, né, os dois anjos da guarda. Aí, o anjo da guarda gostou da Paulinha. Paulinha é a vizinha, né? Às vezes a gente tem Então, é questão de afinidade, é o que a gente está conversando, né? Porque a gente já tem afinidade, a gente nasce sempre no mesmo círculo. Então as pessoas, às vezes ela foi uma parenta sua, ou uma amiga muito próxima, uma filha, e aí a gente se reencontra. Então assim, você gosta de graça, não tem? As pessoas gostam de graça. A pessoa pergunta se eu sou mãe dela, sempre na rua. Tá vendo? Porque tem a questão da afinidade aí. E enquanto que também as antipatias, né? Tem pessoas que não nos fizeram nada nessa vida e a gente não gosta. E não adianta que a gente não vai gostar, né? A gente até faz esforço, e a gente precisa fazer esforço, gente. Não é para deixar de lado não, tá? Nádia, tem que fazer esforço. Não precisa, aquilo, não precisa ficar agarrada, não precisa ficar abraçada aqui, nada disso. Mas tem que vibrar energias positivas, de amor, de perdão. Ai meu Deus, eu não fiz nada com essa criatura, ela não me fez nada também. Mas eu preciso amar essa criatura. Porque a gente vive num mundo de relações e a gente precisa estar bem com todo mundo. É difícil? É difícil. A gente, para falar é mais fácil, né? Para executar é mais difícil. Né? Então, quando ele vai falando aqui do poder do amor, falando da ingratidão, principalmente na família, a gente sabe o quanto é difícil, os espinhos, e essa relação a gente pode também levar para o nosso ambiente de trabalho, pode trazer para a casa espírita, pode trazer para a vizinhança, Então a gente precisa trabalhar o amor em todos os lugares que a gente se encontra, Então é muito interessante, porque a gente não vai viver igual aquela uma fábula, uma historinha da ostra, A ostragina, A gente fala isso muito para as crianças, na evangelização. Então existia uma ostra, que ela era super feliz. Por quê? Ela vivia em duas conchas, Ela ficava ali fechada e ela tinha o fundo do mar só para ela. Aquele oceano maravilhoso, ela via aqueles peixes lindos, coloridos, algas. E aquela maravilha que a gente vê, no fundo do mar, quando a gente vê na televisão, Eu pelo menos só vi na televisão. É lindo de ver, Aqui, ó, aí você vai vendo, E aí ela vivia no fundo do mar, do oceano,
feliz da vida, nada aborrecia, era uma alegria só, vivia solitária lá, feliz. Até que certo dia, quando ela abriu lá a ostra, né, para comer alguma coisa, né, passou ali, passaram-se umas algas, e aí nessas algas ela pegou, fechou lá a concha dela e estava comendo a alga, que ela sentiu dar uma arranhada ali, né, dentro dela, um grão de areia, né? E esse grão de areia ficou, e ela tentou expulsar esse grão de areia de qualquer jeito ali, abriu a concha para lá, sacudiu e tal. Só que o grão de areia, né, o grão de areia é uma coisa minúscula, né? E a conchinha foi grudando dentro dela, né? Porque a própria ostra, ela produz ali uma substância, né? Que ela mesma colou no corpo da ostra. E com o tempo, né, ela mesma foi produzindo mais substância. Aí o que ela fez? A ostra, né, a Gina, ela criou ali envolveu, né, um invólucro ali, ela isolou o grão de areia e o grão de areia já não ficava ali, né, incomodando ela. Só que aí de tempos em tempos ela jogava mais substância ali naquele grão de areia, que foi crescendo, até que um belo dia ela voltou aí para cá, lá de novo, né, comer, e ela abriu a concha dela. Quando ela abriu as conchas dela, passou um pescador. E aí o pescador olhou aquela ostra linda, quando ele olha a ostra aberta, que ele viu uma pedrinha dentro, brilhosa assim, era uma pérola. Ele olhou assim, meu Deus, mas que coisa linda! Vou levar para minha esposa e eu vou dar o nome para você. Você vai se chamar Pérola. Essa é a história, é fábula, né? E aí levou e entregou para a esposa dele. E aí a ostra ficou assim. Como que ele tirou uma coisa tão preciosa de dentro de mim, uma coisa que para mim estava me incomodando? Mas na verdade, a ostra, ela soube conviver com aquilo ali. Né? Porque a moral da história é essa. Ela envolveu aquilo ali para que aquele grão de areia não atrapalhasse ela, né? Ficou ali, ela ficou na dela, e aquilo ali virou o quê? Uma joia, uma pérola, porque serviu de crescimento para ela. Né? Então, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente também precisa fazer isso, meus irmãos. A gente pegar esse grão de areia, que é esperto, né? Quando a gente vem da praia, que vem cheio de areia e incomoda, a gente pegar esse grão de areia, jogar ali, né, na nossa paciência, nosso perdão, nosso amor, para ver se se transforma numa pérola, gente. É o que a gente precisa fazer, né? Tá aí, né? Jesus fala todo tempo. Gente, eu estou preocupada com a hora, né? Mas eu estou quase acabando. Aí, Emmanuel, para terminando aqui no último parágrafo, ele diz assim: a cultura da fé positiva, sem dúvida, qual acontece a cultura da inteligência, não se adquire por osmose. Há que ser aprendida, exercitada, sofrida, assimilada e consolidada a pouco e pouco. Abençoa, pois, os teus dias de prova e de aflição, porquanto, através deles, obterás a confiança perfeita em Deus, entendendo, por fim, toda a significação da sentença do apóstolo Paulo: andamos por fé e não por visão. Então, ele vai nos dizendo, né, a questão da fé, né, positiva, né, e aí a gente vai se lembrando, né, para finalizar, senão eu vou ficando aqui, falar que eu ia ficar até 10, né, é isso? 10 da noite? Meia-noite? Ah, tá. Então a gente vai se lembrando também, né, da passagem de Jesus, né, quando Jesus estava lá, muito bem, com os seus apóstolos, né, atravessando, né, o lago de Genezaré. Jesus já tinha passado um dia já, né, de trabalhos, e ele convidou os seus apóstolos: vamos atravessar aí o lago, entraram no barco, né, e assim eles foram. E Jesus já estava lá, né, lá na popa do barco, e ele deu uma descansadinha. Jesus também, né, gente?
A única passagem que a gente sabe, né, pelo menos, né, que Jesus deu uma descansadinha, acho que foi aí, né? Encostou a cabeça lá no barco e os apóstolos ficaram lá. Daqui a pouco escureceu tudo e caiu uma chuva, uma tempestade, o mar começou a ficar revolto e tudo mais, e Jesus dormindo, né? E o pessoal ficou agitado, preocupado, querendo acordar Jesus, ainda falando de Jesus. Olha só, a gente sofrendo aqui e Jesus dormindo, absurdo isso, né? Um absurdo, isso aí a gente está nosso linguajar hoje, né? Um absurdo, Jesus está dormindo e a gente aqui com medo. Aí até que Jesus acorda, né? Acordaram Jesus com isso. E aí Jesus olha aquilo tudo, pessoal, né? Tudo pescador, gente, tudo pescador. Homens experientes, acostumados a estarem embarcados, acostumados a estarem atravessando aquele lago, acostumados a atravessarem aquela tempestade. E naquele momento, eles ficaram desesperados, achando que ia acontecer alguma coisa ruim com eles. E aí, Jesus acorda e, né, fala, aquieta-te, acalma-te, cala-te. Estão falando com o mar, com o vento, para que tudo cessasse, porque Jesus tinha esse poder, né? E aí os homens, os pescadores, olharam para Jesus, né? E ficaram assim, mas quem é esse que consegue fazer com que o mar, né, com que o vento cesse? Quem é esse? Eles ficaram ali. E Jesus pergunta para eles, cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Foi o que Jesus perguntou para eles, porque todos eram experientes, todos sabiam do fenômeno que acontecia de vez em quando no lago de Genezaré. Era tranquilo, era tipo Baía de Guanabara. De vez em quando não fica revolta, tem onda ali que entra na Baía, de 4 metros de altura. Acontecia no lago de Genezaré. E Jesus perguntou para eles, cadê a fé de vocês? E eles ficaram assim, duvidando da confiança deles, porque eles sabiam navegar naquele mar, porque eles eram pescadores, homens experientes, assim como nós. Às vezes a gente está num problema que a gente sabe a solução, a gente sabe como sair dele, mas a gente não sai, porque a gente fica esperando, chamando Jesus para resolver, sendo que somos nós que estamos naquele barco. É claro que nesse barco, Jesus está ali conosco. É a nossa vida. Jesus está conosco. A nossa vida, né, está aqui. Está aqui numa grande embarcação, que é a nossa vida. Cada um está com a sua tempestade, cada um está com a sua dificuldade, cada um está com a sua ventania, com a sua trovoada. Mas Jesus está nesse barco. Jesus está conosco nesse momento. Então a nossa confiança na espiritualidade, nossa confiança em Jesus, nossa confiança no nosso anjo guardião, a gente precisa lembrar dele, que ele está do nosso lado o tempo inteiro. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, vamos nos lembrar do Dr. Marx. Num momento pior, ele passou outros momentos, tá? Tem muitas situações, mas naquele momento ele fechou a porta dele e orou a Jesus, e ele acreditando na resposta do alto, e assim ele teve, meus irmãos. Então, que possamos ter muita fé, muita confiança, porque Deus está conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Não sei se hoje vai ter, mas no final a gente faz a prece para os enfermos. Deve fazer. Então, meus irmãos, né, com os corações agradecidos, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, vamos, essa ata que vai ser distribuída por todos, né, então vamos, né, levando os nossos pensamentos a Jesus,
e vamos rogando ao nosso mestre e amigo, médico dos médicos. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu santo nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui em um número bem maior entre encarnados e desencarnados. Tu, Senhor, como médico dos médicos, neste momento, nós lhe rogamos, coloca, Senhor, o remédio perfeito da tua medicina celestial neste vasilhame. Aquele remédio, Senhor, que tu colocaste nas águas do Rio Jordão ou nas águas de Siloé. Aquele, Senhor, que limpaste a vista dos cegos, curaste, Senhor, os leprosos e levantaste os caídos. E que ao bebermos destas águas, Jesus, nós possamos receber o medicamento necessário, individualizado, mas que se faça, Senhor, acima de tudo, a tua vontade e não a nossa. Ampara, Senhor Jesus, os acamados, aqueles, Senhor, em especial, que a SEAC atende, Senhor, onde quer que eles estejam, no entorno desta localidade, recebam neste momento as bênçãos da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor Jesus, Supremo Governador da Terra, Chefe Supremo do nosso Brasil. Usa-nos como teus instrumentos. Tua vontade é a nossa vontade. Ampara, Senhor, o nosso povo sofredor. Ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. Porque a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa certeza, Senhor Jesus, nós lhe pedimos finalmente que abençoe todos aqui presentes e que possam receber o amparo necessário às suas dores, Senhor. Que os anjos guardiões, os espíritos protetores de cada um de nós possam nos inspirar no caminho do bem, possam nos trazer, Senhor, as respostas para as nossas dúvidas. E lhe rogamos, Senhor, que abençoe a irmã Sheila, mentora desta casa, que ela possa, Senhor, fortalecer o comprometimento, a fé da direção desta instituição e dos seus trabalhadores. E que nesses 18 anos, Senhor, em que flores foram plantadas nessa localidade, e que o trabalho do bem está cada vez mais presente, o sentimento de amor e de caridade nunca falte, Senhor Jesus, aos membros desta instituição. Que a tua paz possa permanecer para sempre em nossos corações, é o nosso desejo de hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Ok, meus irmãos, só agradecendo, gratidão, e lembrando a todos, que nós temos um estudo aberto a todos vocês, o pessoal da SEAC sempre participa, Recanto de Paz Espírita, tá? Tudo junto, tá bom? Então a gente tem estudos todas as segundas, quartas e quintas de manhã, Minutos de Paz, 8 horas da manhã, com a nossa irmã Josefa, terças-feiras e sextas-feiras, terças, 7 horas da noite, estudo da obra Pão Nosso, sexta-feira, coleção de André Luiz, a gente está no livro Entre a Terra e o Céu. Recanto de Paz Espírita, tudo junto, tá bom? Que aí não conflita com os estudos da SEAC e a gente acaba tendo estudo durante toda a semana, ok? Gratidão, Melis, gratidão a todos vocês, tá bom? Agradecemos a presença de todos vocês que vieram aí
comemorar conosco nesses 18 anos. A SEAC está chegando à maioridade, né? E é um prazer enorme ter todos vocês aqui. A gente conta sempre com a presença de vocês, né? Mesmo aqueles que não podem, os que estão em casa também, sempre contribuindo com a presença. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. E vamos descer agora, a gente vai tomar um copinho d'água e a gente vai descer para cantar o parabéns para a nossa SEAC, tá bom?